a Natália, professora do Colégio Logosófico, Unidade Goiânia. Corrigir os erros de forma consciente. Arrancar não, cuidar sim. No Colégio Logosófico, nós nos empenhamos para a formação de um ser humano ativo e consciente. Observando as crianças brincarem no parquinho e sacadinha da sala, era comum eles arrancarem as flores dos canteiros, ora para presentear a professora, brincar de fazer comidinha, oferecer para a mamãe. Nós sentimos, então, a necessidade de trabalhar com as crianças o cuidado com as flores, para que eles entendessem que arrancar as flores não era uma atitude tão positiva assim. Que bom foi descobrir como promover a correção consciente dos mesmos. Um aspecto que favorece essa tarefa é conhecer sobre os estímulos. No livro Coletânea da revista Logosofia, tomo 2, na página 19, Gonzales Pecote ensina: geralmente, se espera que os estímulos eles sejam propiciados por terceiros, ou que a sorte se encarregue de prodigalizá-los com inteira liberdade. O que essa maioria a que nos referimos não sabe é que é preciso criar os estímulos e saber como podemos nos servir deles. A pedagogia logosófica, ela nos apresenta 2 deles: os estímulos artificiais e os naturais. Os artificiais estão voltados para aspectos comuns, que não vão na causa das situações. São atuações rápidas, circunstanciais. Já os estímulos naturais são os que dizem respeito às causas e convidam a investigação e mudanças de conduta. São permanentes para toda a vida. O nosso querer profundo enquanto docentes é colaborar para a educação dos nossos alunos para que eles sejam atuantes na vida, com valores. Então, a correção consciente constitui em levar à reflexão. E para isso, o docente deve cultivar a paciência para esperar os resultados. Compreender que estamos plantando sementes de bem, que às vezes vão demorar para germinar, mas convictos de que estamos semeando as melhores e não perdendo nenhuma oportunidade de ensinar. Sendo assim, eu vou relatar uma experiência vivida com crianças de 2 anos no desenvolvimento do projeto com o título Arrancar não, admirar e cuidar sim. Esse foi um projeto desenvolvido pela professora Laisa Freitas e coordenado por mim. A pedagogia logosófica apresenta 2 fatores essenciais para a correção consciente do erro. Um deles é corrigir o erro e evitar a sua consequência. Controlar os movimentos tratando de produzir acertos e não erros. Semear bem o futuro, tanto para si como para o seu semelhante. O outro aspecto é que o conhecimento logosófico apresenta é reeducar os seres, fazendo com que aprendam bem o que aprenderam mal ou deficientemente. O projeto teve 2 objetivos: despertar para o cuidado e preservação dos jardins, canteiros do colégio, cultivar e experimentar o respeito nas diferentes oportunidades de relação e também de convivência. Mas como foi o desenvolvimento desse projeto? Primeiro, nós vivemos um passeio pela escola e com as observações realizadas, nós descobrimos onde poderíamos encontrar flores no colégio. Descobrimos que havia uma variedade de flores e problematizamos com as crianças se essas flores tinham nome. Nós pesquisamos e descobrimos o nome de cada flor. Confeccionamos plaquinhas com esses nomes e as fotos das respectivas flores, envolvendo as crianças para colocarem nos jardins, nos canteiros. Elas se empenharam para colocar as plaquinhas nos lugares correspondentes, observando as imagens das flores. Refletimos sobre o que era necessário para cultivar as flores para que os nossos canteiros permanecessem bonitos e saudáveis. Depois, nós aprendemos um pouco sobre como cultivar e cuidar de um jardim.
Contamos com a colaboração do Sr. João nessa etapa. Ele é responsável por regar as plantas do nosso colégio. Convidamos as crianças a observarem regando o jardim e convidamos para que ensinassem as crianças como que nós poderíamos cuidar de uma flor. As crianças ficaram atentas à explicação do Sr. João. Iniciamos o nosso planejamento do cultivo de algumas mudinhas de uma pervinca. As crianças se envolveram de forma ativa no cultivo dessa flor, que faria parte do jardim do colégio. Mas logo vivenciamos a nossa primeira situação problema. O vaso alagou devido à chuva. Envolvemos as crianças para tentarem resolver a situação e propusemos que desenhassem e compartilhassem as sugestões. As respostas foram bem criativas e lógicas. Optamos pela solução de um grupo de alunos que sugeriu que nós plantássemos as mudinhas em um outro espaço, em uma área coberta, pois lá elas não pegariam muita chuva. Mais uma vez, não deu certo. Decidimos, então, replantar as mudinhas em um balde e colocá-los suspenso na nossa sacadinha. As mudinhas cresceram e germinaram. As crianças acompanharam esse processo de forma ativa, ajudando na rega diária. Na terceira etapa do projeto, nós descobrimos que uma das funções das flores é enfeitar os ambientes. Nós solicitamos fotos de um cantinho da casa das crianças, onde elas pudessem observar flores e plantas. No dia da exposição, cada uma relatou sobre a foto com muito entusiasmo. Nós aproveitamos essa oportunidade e refletimos sobre o que cada criança fazia com as plantinhas, reforçando que regassem, admirassem, propondo que fizessem o mesmo com as plantinhas do colégio e também as de casa. A última etapa do projeto foi onde descobrimos a diferença de uma flor natural e artificial. Compreendemos que Deus criou as flores naturais e o homem, utilizando a inteligência, se inspirou na criação de Deus e confeccionou as artificiais. Nós sentimos ao final do projeto que as crianças despertaram para o cultivo da preservação das plantas. E quando questionadas sobre o que precisávamos para cultivar uma flor, surgia rapidamente a resposta: precisamos de água, de terra, de sol. Observamos que a tendência de arrancar as flores foi diminuindo. E quando alguma criança esquecia, outra logo explicava que poderíamos cuidar e admirar as plantas. O projeto foi uma oportunidade de vincular os cuidados do jardim com os cuidados da própria vida, refletindo com as crianças que, assim como nós observávamos várias flores diferentes no ambiente da escola, cada um tem um jeitinho. E na convivência, nós podemos aprender com o outro. Com esse enfoque no projeto e em outras atividades desenvolvidas ao longo do semestre, nós observamos pequenas e significativas conquistas. A cada atividade realizada, nós destacamos a gratidão ao Criador, despertando nas crianças que Deus nos presenteou uma variedade de flores. E uma das formas que temos de despertar gratidão quando recebemos um presente é cuidando do mesmo. Mas que atitude foi corrigida? O que corrigimos conscientemente nessa experiência? Por que de forma consciente? As crianças não ficaram na convicção de que obedecer cegamente. Eles compreenderam o porquê não arrancar. A cada experiência vivida, foram recolhendo os elementos que faltavam, sentindo o elevado valor de cuidar dos jardins e dos canteiros do colégio. Os estímulos naturais se fizeram presentes o tempo todo. Observamos pelas manifestações das crianças com relação ao projeto que a etapa do cultivo do nosso canteiro de pervinca foi um momento muito significativo. Nós culminamos o projeto com um passeio ao viveiro de plantas nativas no Memorial do Cerrado. É um espaço cultural aqui da cidade de Goiânia. E lá as crianças difundiram os conhecimentos adquiridos no colégio, relacionando-os com as observações feitas no viveiro. E não arrancaram nenhuma plantinha.
Essa experiência, ela permitiu despertar nas crianças a necessidade de cuidar dos jardins, dos canteiros, não apenas daqueles do nosso ambiente escolar, ou quando estivessem sob a supervisão de um adulto, mas entendendo as causas de não atuar daquela forma, levando o elemento adquirido para a vida. A contribuição da pedagogia logosófica na formação integral da criança. Educar para a vida é considerar como um de seus fins primordiais o aperfeiçoamento de tudo quanto esteja compreendido na existência do ser humano, promovendo a eliminação das deficiências pela correção consciente dos erros e despertando nos seres o afã de superação. Coletânea da revista Logosofia, tomo 1, página 1, 166. Enquanto docentes, nós tivemos a oportunidade de identificar quais estímulos seriam necessários para promover na turma a vontade de mudar de conduta, recordando primeiro de nós mesmas. O que nos impulsiona a realizar esse trabalho? Temos a tranquilidade em saber que estávamos plantando sementes de bem, que com paciência e afeto germinariam, e que enquanto esperávamos os frutos, era necessário cultivar a paciência e a constância em nossas ações.